A minha entrevistada de hoje será Patrícia Rodrigues, que é advogada especializada em direito do agronegócio. E o tema da nossa entrevista será possibilidades de renegociação de dívidas do agro. Patrícia Rodrigues, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, Divino, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do agro aí, falando um pouquinho dessas possibilidades de renegociação de dívidas no agronegócio, aos produtores rurais, aos pecuaristas, a toda a turma do agro. Eu é que tenho que te agradecer, porque a gente já começa o ano falando de coisa boa, que é a possibilidade de renegociar a dívida. Eu acho que ninguém gosta de ficar devendo, né, Patrícia? E Não, principalmente ninguém. produtor rural que precisa do nome limpo, né? Produtor rural, eu falo que ele é a pessoa que mais tem fé, porque planta, não sabe quanto vai colher, não sabe quanto vai vender, e infelizmente a gente vai ter esse ano aí de algumas produções baixas, né? Então, essa parte da renegociação das dívidas, elas têm que ser cuidado aí pelo produtor rural para ele fazer uma boa renegociação, para ele continuar o seu segmento. Você vê como é que são as coisas. O pessoal está tão preocupado, principalmente com a questão das chuvas, né? 2023 foi tão, assim, as chuvas foram inconstantes, né? Muita Foi. gente, em determinadas regiões, praticamente nem choveu até agora, né? Então, assim, tem gente colhendo aí um terço já. Nem deveria estar colhendo ainda, deveria começar a colher um pouco para frente, mas já está colhendo de cerca de um terço daquilo que deveria. Mas me conta uma coisa: tem um decreto do mês 11 do ano passado que possibilita essa renegociação? Existe esse decreto mesmo? Existe esse decreto. Ele foi publicado pelo governo federal dia Hum. 24 do 11 e ele possibilita a renegociação de dívidas rurais ou não também, tá? Mas a maior parte dos beneficiados são produtores rurais e vai até dia 24 de abril. Então, os produtores têm que ficar atento para já procurar um advogado especialista no agronegócio para começar a organizar, porque a gente sabe que a papelada, a burocracia no nosso Brasil é grande. Então, até a gente conseguir reunir toda essa documentação, o prazo fica curto aí para conseguir essas renegociações. Deixa eu entender, você falou produtores rurais ou não? Tem muita gente que ouve o nosso programa que não é produtor rural. Qualquer pessoa pode Isso. renegociar dívidas em atraso? Qualquer pessoa se enquadrando, tá, nas condições do decreto. Mas sim, esse decreto ele não é específico ao produtor rural. Então, outras pessoas que possuem dívidas nas instituições financeiras também podem estar procurando um advogado para poder estar atento aí se ele se enquadra ou não nessas condições. Quer dizer que isso não é algo feito para beneficiar produtores rurais, é algo feito Não, para quem está precisando de colocar o nome em dia. É isso. exatamente. Todas as pessoas que se enquadrarem também podem aí fazer adesão a esse parcelamento. Você disse que a data é até dia 24 De abril, até de dia abril. 24 de abril, isso. Então, fique atento para organizar toda a documentação. As possibilidades são ótimas, tá? Tem descontos que podem ir até 90%, dispensa de juros e multas, redução nos honorários, porque as dívidas que já estão judicializadas, nós sabemos que geram honorários aí de sucumbência ao advogado do banco. Então, normalmente vai de 10%, quando a dívida é muito alta, a gente consegue um desconto, mas esse decreto, ele limitou a 1% da dívida. Então, é um desconto muito bom. Pois é, você disse que a pessoa tem que se enquadrar. Quais são os critérios para que a pessoa que está em débito com a instituição possa se enquadrar para ele ter esse benefício? As operações de crédito, elas têm que ter sido contratadas há, no mínimo, 7 anos, tá? Esse é um dos critérios ali essencial. A pessoa tem que verificar se ela vai querer uma quitação, um parcelamento. Se ela quiser uma quitação, ela tem um desconto muito maior. Se ela quiser um parcelamento, ela vai ter desconto entre 25% a 65%. E pode aí parcelar em até 10 anos também.
é um longo prazo. As dívidas, deixa eu ver se eu entendi direito. A dívida tem que ter 7 anos ou mais. Por exemplo, se for uma dívida contraída No no mínimo, passado. isso, no passado, exatamente. Ela tem que ter 7 anos no mínimo. Então, assim, essa dívida, se ela foi contratada o ano passado, ela não vai se Não se enquadra. enquadrar nesse decreto, tá? Nessa possibilidade. Existem outras que nós vamos falar aqui também, mas esse decreto em si são essas dívidas. E nós sabemos que tem várias pessoas que contrataram e vêm renegociando, não conseguiu fazer o pagamento. Então, tem muita gente aí, mais de 1 milhão de pessoas que se enquadram nessa possibilidade aqui. Patrícia, o produtor rural, muitas vezes, ele pega o dinheiro emprestado para comprar máquina agrícola, ou para fazer um armazém na sua propriedade, ou mesmo para o custeio. Qualquer uma dessas modalidades de dívidas se enquadram ou não? Existe algum endividamento específico? Sim, sim. Qualquer uma dessas dívidas, elas vão se enquadrar aí nas possibilidades, tá? O que tem que ver é a contratação, o período, garantia, tudo isso. Mas sim. Outra dúvida que eu tenho, qualquer instituição financeira, porque hoje existe tanto tipo de instituição, né? Você tem os bancos tradicionais, você tem as cooperativas, qualquer um se enquadra aí ou não? Sim, o que acontece? Esse recurso, ele é um recurso que é do FCO, na nossa região aqui, Centro-Oeste. Então, o banco credenciado é o Banco do Brasil, tá? Mas essas dívidas de operações de crédito, elas podem estar em outro banco, mas elas vão ter que entrar aí em todos os requisitos para poder se enquadrar. Patrícia, você falou de mais de 1 milhão de pessoas que se enquadram. Só de produtores, né? Ah, Só de tá. produtores. Então, Só de mais de 1 milhão de produtores. produtores rurais. Exatamente. Outras pessoas muita gente que vai se enquadrar dentro desse decreto aqui, tá? Às vezes eu fico insistindo em algumas perguntinhas, porque assim, eu quero que as pessoas entendam direitinho. Você falou Tá de certo. até 90% de desconto. Esses 90% de desconto, eles são em cima da dívida, ou do montante da dívida, ou eles são em cima de multas, juros, correção monetária? É em cima das multas e juros. Uma das condições desse decreto é que o mínimo que o produtor ou qualquer pessoa que venha se enquadrar, o mínimo que ele tem que pagar é o valor da dívida original lá atrás. Então, assim, ele vai ter o desconto de juros e multas até 90%, que a gente sabe que já é grande, que a pessoa pegou 1 milhão, já está devendo 10. Infelizmente, é assim que funciona. Então, essas multas e juros, elas são grandes. Esse desconto, ele só é referente a multas e juros. O principal, no mínimo, ele tem que ser pago. Você falou de 10 anos de prazo, 10. né? Pode estender aí esse parcelamento em até 10 anos. Mas e aí? Começa a contar juro e multa de novo? Como é que é? Começa. Esses juros aí, eles são até pelo IPCA, foi determinado também, é uma das condições, que não é alto, tá? Não é uma correção alta também, não. Mas sim... O que você chama de não é correção alta? O IPCA, a gente sabe que muda, né? Sempre, nós sabemos, mas ele, dentro dos índices aí, ele é um índice até aplicável, tá? Até suportável pelos produtores rurais. Eu falo isso porque o produtor ele fica muito preocupado, e principalmente em épocas como essa, em que os preços das commodities estão muito instáveis, né? Então, essa semana, por exemplo, os preços estão caindo, né? Então, o preço da soja está tudo caindo, tá? Então, eles estão muito preocupados. E eu aproveito, falando de juros, para falar para o produtor rural se atentar ao prazo de vencimento das suas dívidas junto às instituições financeiras. Por quê? Nós sabemos que antes do vencimento, nós conseguimos o alongamento dessas dívidas com as mesmas condições e juros pactuadas. Após o vencimento, pode mudar. O que acontece com muitos produtores rurais?
após o vencimento, ele vai na instituição financeira, tenta renegociar aquela dívida, e um juro que poderia ser dentro aí do custeio, né, de juros que são proporcionados aos produtores rurais com juros menores, eles vão lá e vai fazer a repactuação dessa dívida com juro lá em cima. Então, tem que ficar muito atento na hora de renegociar essas dívidas. Ter um amparo ali de uma pessoa para verificar essas cédulas, para saber se está tudo certinho. Você sabe o que um produtor já me falou uma vez? E, aliás, já foi tema até de entrevista aqui. Que muitas vezes eles ficam envergonhados de chegar no banco e pedir essa repactuação da dívida. Verdade. Porque aí lá vem o gerente, dá um abraço nele. Ô, seu fulano, sou gente boa demais da conta, eu gosto demais do senhor, o senhor sabe que eu fiz um favor para o senhor. Mas fala o seguinte, nós vamos dividir esse negócio aqui de novo pro senhor. Aí mete o jurão em cima, e muitas vezes ele fala assim, ó, o senhor vai comprar um título de capitalização que eu tenho que comprar. Desse jeito que funciona. Não vamos generalizar aqui, mas assim... Nem todas as instituições, nem todos os gerentes, também não vamos... Não, mas eu vou te falar, é difícil. E justamente porque o gerente, ele ficar ali com uma dívida na carteira dele, não é legal para ele no banco, a gente sabe que tem todos os benefícios. Então, funciona desse jeito. Eu tenho clientes aqui que chegam no banco, vai lá, renegocia. Eu falo, meu Deus, por que não veio aqui antes para a gente conversar? Porque antes da dívida vencer, a gente consegue fazer algo bom para os produtores rurais, porque é direito deles, né? Já na Constituição Federal, o alongamento de dívidas, principalmente nesses decretos de situação de emergência, que nós sabemos que a gente vai falar daqui a pouco, tem alguns municípios já. Então, o produtor ele tem que ficar atento para ele já renegociar essas dívidas, para ele conseguir um juro menor, um prazo maior. Antes da gente entrar no assunto do decreto aí, você falou de uma diminuição também do valor do honorário advocatício, que vai sair. Você chegou a falar um número, parece que foi 10%, 1%. Isso? Não, na verdade... De 10 vai cair para quanto? 1%. 1%? 1%. Esse caso, Divino, ele é um caso quando as dívidas do produtor já estão judicializadas. Nesse caso, tem os honorários advocatícios e é 10% do valor. Tem alguns casos, quando são muito altos, que a gente consegue dar uma redução aí, mas é complicado. Então, esse decreto, ele limitou a 1%. É muito bom. Eu vou te falar que, assim... A gente renegocia dívidas junto às instituições financeiras aqui há muitos anos. E a 1% eu nunca vi. 1% eu nunca tinha visto. Já consegui 5, 6, 7, 1% não. Realmente é muito bom essa parte. Mas esse valor aí de 1%, ele já veio de cima para baixo. Ó, tem que ser 1% e pronto. Já. Não pode. O advogado do banco, quando a gente vai fazer renegociação, ele não vai poder cobrar 5, 10, ele é obrigado a cobrar 1%. Você havia falado de um decreto de situação de emergência. O que é esse decreto? Esse decreto, ele é um decreto que os municípios, normalmente municípios que estão em situação de emergência em algumas questões, elas não são necessariamente a questão rural, do produtor rural e tudo, mas nesse caso específico Esse decreto, ele é sobre estiagem, que é a falta de chuva. Então, essa falta de chuva, ela gera aos produtores rurais um prejuízo. E quando o município faz esse decreto, publica esse decreto, os produtores rurais dessa região, desse município, eles conseguem aí prorrogar as dívidas, qualquer dívida. Então, a gente está falando aqui não só de instituições financeiras e tudo. Ele tem uma documentação, lembrando que não é só o decreto, tá? Precisa de outros documentos, como laudo e tudo, mas o decreto é o documento principal que, baseado nele, ele consegue aí repactuar, alongar as dívidas junto a qualquer instituição financeira e também junto a empresas particulares, dependendo da situação, tá? Então, assim, é lógico que em empresas particulares, dependendo, tem que ser, de fato, ajuizada uma ação,
tá? Mas no caso das instituições financeiras, a gente consegue essa prorrogação por via administrativa mesmo, sem precisar ajuizar qualquer ação. Tem produtor rural que estava colhendo aí a média de 75 sacas por hectare nos últimos anos. E que começou a colher agora está com uma média aí de 25 sacas por hectare. E uma boa parte dessa soja ele já vendeu. Se ele não tem para colher, ele não vai ter para entregar. Nesse caso, existe algum amparo legal para ele ou não? Existe. Só que o que eu falo é que se ele já vendeu a soja, ele tem que ficar muito atento à documentação em si que ele assinou, tá? Cada caso é aquela história, aquela velha história. Cada caso é um caso. Então, tem que ser analisado com cuidado, porque nem sempre, quando o produtor já vendeu, é interessante renegociar. Tem que ver direitinho o que de fato compensa ser feito. Mas com esse decreto, ele é uma documentação que sim, ele possibilita o produtor a também renegociar junto a essa empresa que ele já vendeu, porque ele tem um decreto de emergência já do município. Então, não é ele em si específico que está dizendo que não conseguiu, que não teve chuva, né? Nós estamos falando de uma questão já, uma situação de emergência. Então, essa documentação, ele possibilita ele tentar renegociar. Lembrando que tem que ser analisado, tá? A multa em si, tudo que tem, tudo que foi colocado no contrato, para a gente verificar se compensa ou não para ele fazer. Patrícia, 2023, conforme eu disse, choveu pouco, né? 2024 já começou chovendo pouco também, aí do centro-norte do Brasil. Não é uma questão só nossa aqui de Goiás, vários estados estão com esse mesmo problema. Inclusive, tem lugar que o pessoal nem plantou ainda. O outro já estão colhendo, como é o caso aqui, alguns produtores estão colhendo. Nossa, tem cliente que perdeu mais de 2.000 hectares, é muita coisa. Não, tá assim, então um desespero total. Rio Verde, especificamente, já tem esse decreto de emergência ou não? Não, Rio Verde a gente já ouviu falar que vai sair, mas ainda não saiu, tá? Então não tem nada concreto aqui no município de Rio Verde. Nós temos em alguns municípios, como Santa Helena, Piranhas, Iporá, Acreúna e Paraúna. Todas essas cidades, elas já têm decreto e são umas regiões que está precário. A Rio Verde, a gente sabe que, graças a Deus, é uma região que, sim, faltou chuva, a produção não vai ser a mesma, mas não é igual essas cidades que está bem precário mesmo. Piranhas mesmo, a região ali de Paraúna. Então, essas cidades, elas já têm o decreto. Aquele produtor rural que por acaso arrendou terra, esse realmente está numa situação um pouco mais complicada. Como que ele deve proceder? Porque às vezes ele arrendou uma terra, está fazendo ali um perfil de solo, abertura, quer dizer, o investimento é altíssimo e nesse momento agora ele não está conseguindo ter retorno. A situação dele é diferente ou não? Olha, o arrendamento, ele é sim diferente na hora de renegociar, tá? Nós sabemos que aí a maioria dos contratos e a lei também, independente de situações de emergência, o pagamento do arrendo, que é considerado um aluguel, ele tem que ser pago. Só o que a gente orienta aos nossos clientes? A renegociação, ela é sempre melhor. Então, vou judicializar que tem possibilidade? Tem. Pode pedir uma prorrogação de forma judicial, colocar aí o decreto de emergência, um laudo da fazenda feito por um agrônomo que de fato ele não teve uma produção suficiente para que seja pago o arrendo. A gente tem algumas possibilidades. Só que o ideal é sempre renegociar. Judicializar, eu como advogada, e creio que vários colegas também falam a mesma coisa, nunca é a melhor opção. Então, eu oriento a esses produtores que têm um arrendo a pagar a sentar, conversar, renegociar, procurar uma ajuda especializada para conseguir renegociar, para não precisar chegar a esse ponto. Você falou da possibilidade de renegociação, mas citou a questão da documentação. Que documentos são esses? Olha, os principais, fora a documentação pessoal e tudo que o produtor precisa, ele precisa de um laudo
da fazenda, tá? Elaborado, um laudo técnico elaborado por um agrônomo, para poder dizer a situação que está a lavoura, a questão de produtividade, a média de produtividade. Então, esse laudo, ele é o documento principal que tem que ser feito, e lembrando que ele tem que ser feito antes de colher, tá? Então, assim, não depois que colheu. O ideal é ele ser feito agora, que está próximo da colheita, que já está verificando que não vai ter uma produtividade boa, ele já fazer esse laudo, já deixar o laudo pronto ali. Se ele precisar, já está lá. Se não precisar, não precisa usar. Mas precisa ser feito esse laudo com antecedência para poder ter aí um êxito maior na hora de renegociar as dívidas. E os municípios que têm esse decreto, eles estão, assim, com a chance de renegociação maior. Eles têm uma documentação que ampara eles. Os outros municípios, eles podem pedir uma renegociação mesmo não tendo esse decreto? Pode, tá, Divino? Ninguém está dizendo que não. Inclusive, esses outros municípios, é importante ter o laudo, tá? Mas qualquer produtor rural de qualquer região que não vai ter uma produção suficiente para que seja paga todas as dívidas, ele tem o direito, junto à Constituição Federal, de pedir o alongamento dessas dívidas. Qualquer engenheiro agrônomo pode fazer esse laudo ou não? Pode. O laudo ele tem que ser feito com um engenheiro agrônomo certinho, né? Mas qualquer um pode fazer esse laudo, tá? Alguns laudos referentes a renegociações, na verdade, empréstimos, são os agrônomos credenciados ao banco, tá? Mas nesse caso, para a gente pedir o alongamento, qualquer produtor, qualquer engenheiro agrônomo pode fazer. Instituições como cooperativas também podem pedir renegociação? Pode sim. Empresas, por exemplo, o produtor rural ele tem lá o CNPJ dele, é uma empresa, pode pedir? Pode pedir também. Nós estamos aqui não só falando de pessoas físicas, tá? Esse decreto ele vai amparar também qualquer empresa voltada às questões, se enquadrando ali nas questões de qualquer empresa, qualquer pessoa física ou jurídica. Qualquer advogado pode ajudar o produtor rural nessa questão? Não qualquer advogado. Por quê? O advogado especialista em agronegócio, ele tem os caminhos corretos e ele sabe ali o que pode, o que não pode ser feito, qual que é o limite de juros. Então, ele vai analisar melhor. O que a gente indica é que o produtor rural procure um advogado, né, especialista no agronegócio da sua confiança, para que ele possa fazer aí a análise do caso dele, para saber se ele vai se enquadrar ou não, qual que é a condição real dele para fazer essas renegociações. Isso é igual médico, a gente tem que confiar, né, Patrícia? Tem que confiar. Advogado, eu falo que ele é de confiança. Então, você chega ali, você tem que confiar no que está falando. Se você duvidar, já não dá certo. Já não dá certo mais. Patrícia, você tem redes sociais? Tenho sim. Se alguém quiser te achar lá, falar com você, dá dicas nas redes sociais também, ou você não faz isso? Tem mais de ano, quase 2 anos, que nós temos o Coffee Break PR. Toda segunda como é que é o nome? Coffee Break PR. Olha pra você ver, café. Você vê, é o tanto que eu gosto de um café. Mas, gente, Coffee Break PR. O que é esse Coffee Break PR? Ele é um vídeo de até 1 minuto com dicas e informações jurídicas. Então, nós estamos ali toda semana com vídeo, uma informação, uma dica jurídica voltada a maior parte ao produtor rural, pecuarista, ao setor do agro em geral. Então, deixa aí suas redes sociais, se o pessoal quiser te acompanhar lá. Patrícia Rodrigues Advocacia. Pode me seguir nas redes sociais e o que precisar a gente está à disposição. Tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. Tudo junto. Vou até confirmar aqui, ó, Divino, porque vai que... Então confirma aí, porque vai que já tem outra Patrícia Rodrigues aí. Vamos fazer ao vivo, mas é isso mesmo. Patrícia Rodrigues Advocacia, tá? Patrícia, adorei conversar com você. Bom demais da conta. Você trouxe notícia boa, isso é bom.
Tomara que o produtor consiga renegociar os débitos, colocar a vida em ordem. Tomara que quem não é produtor também consiga fazer isso, né? Porque eu tenho certeza, se tem uma coisa boa é colocar a cabeça no travesseiro e saber que a gente está com tudo certinho todo dia, né? E é o que nós desejamos, porque nós sabemos o tanto que o produtor rural sofre no seu dia a dia. Então, o que a gente conseguir fazer para estar beneficiando, alongar, para ele não perder o seu patrimônio, eu acho que é importante. E o produtor rural também tem que ficar atento, porque nós também, como advogado, porque sempre está saindo decreto novo, sempre está saindo possibilidades novas, então fique atento, às vezes você tem uma possibilidade aí que amanhã vai ser melhor do que a de hoje. Então tem que ficar atento mesmo para fazer essas renegociações. Obrigado, Patrícia. Abraço para você. Eu que agradeço. Outro. A minha entrevistada de hoje foi Patrícia Rodrigues, advogada especializada em direito do agronegócio. E nós falamos a respeito de renegociação, de possibilidades de renegociação de dívidas do agro. Se você achou que essa prosa é interessante, que ela é legal, que ela está trazendo informação relevante, deixa um gostei para a gente, deixa um like, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas. Informação só tem valor quando é compartilhada. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.